Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês como é que o GARI 11 ele vai ficar depois de realizar essa sexta emissão de cotas que está em andamento. Como vocês têm conferido, o GARI 11 ele está fazendo aí uma nova subscrição com o objetivo de captar 450 milhões de reais. Porém, essa captação pode chegar até o valor total de 562 milhões de reais com o lote adicional. E o objetivo do fundo, ao realizar essa sexta emissão de cotas, é captar um valor suficiente para que ele possa pagar os imóveis que ele comprou da empresa Carrefour. Então, vamos conferir aqui no vídeo de hoje como o GARI 11 ele vai ficar depois de realizar essa nova emissão de cotas. Então, aqui podemos ver alguns detalhes sobre essa sexta emissão de cotas que o fundo ele está realizando. Como ele mesmo menciona aqui, o objetivo é captar 450 milhões de reais, porém, como eu já mencionei, pode chegar até 562 milhões de reais com lote adicional. Essa emissão está sendo realizada exatamente no seu preço justo, a R$ 9,00, e o dia limite para você exercer o seu direito de preferência até o dia 14/11, então amanhã, quinta-feira. Aqui a gestora ela menciona que 60% dos custos relacionados a essa nova emissão vão ser pagos pela gestora usando a taxa de gestão que seria pago para a gestora, então ele vai direcionar esse valor para poder pagar 60% do custo total dessa emissão. Lembrando que o custo total dessa emissão saiu de 40 centavos por cada cota aproximadamente, um valor ali próximo de 20 milhões de reais. E o restante, 40%, será assumida pelo fundo. Então, você, cotista, é que vai contribuir para poder pagar esses 40%. Você querendo ou não, você vai ter que pagar, já que vai ser descontado diretamente do patrimônio do fundo. Aqui mais embaixo, o fundo ele traz alguns detalhes, a gestora traz alguns detalhes sobre como o fundo ele ficará. Ele menciona aqui que a tipologia dos seus imóveis, a grande maioria agora será no segmento de renda urbana, sendo que antes o principal era logística, Nesse ano de 2024, o fundo ele começou a investir bastante em imóveis comerciais e agora esse segmento é o principal do fundo, que corresponde a 67% dos imóveis do fundo atualmente. E 33% vão ficar aqui de logística. Porém, eu não gostaria que o fundo ele diminuísse, como está diminuindo a sua exposição em imóveis logísticos. Espero que a gestão ela possa comprar novos imóveis do segmento de logística para ficar entre esses dois ativos, próximo ali de 50% em cada um deles. Aqui ao lado a gente pode ver correspondente à geografia dos seus imóveis, então a localização por estado. Então a maioria dos seus imóveis continuarão aqui no estado de São Paulo, também Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, entre outros. No total ele está distribuído em 6 estados atualmente. E aqui ao lado a gente pode ver a sua distribuição por inquilino, por receita. Então o seu principal inquilino agora passará a ser a empresa Carrefour, que será responsável aqui por 32% da receita do fundo. A Abate Souza Cruz será responsável por 19%. O Grupo Mateus será responsável por 19% também. O Pão de Açúcar será responsável por 16%. A BRF por 11%. A Almanara e a Elict por 2% cada uma. Lembrando que a empresa BRF atualmente ela tem apenas um imóvel que é alocado para ela e esse imóvel ele tem a possibilidade de ser vendido pelo GARI 11. Então, se ele realmente conseguir finalizar essa venda aí, ele não terá mais exposição aqui à empresa BRF. E como atualmente ele tem 7 inquilinos, ele passará a ter 6 inquilinos. Descendo mais um pouquinho aqui, ele faz um comparativo de como é que o GARI 11 ele está atualmente, nos dias de hoje, e como o GARI 11 ele ficará previsto depois dessa sexta emissão de cotas. Então ele menciona o seguinte, que o patrimônio do fundo vai aumentar, vai sair aqui de 1,2 bilhão para 1,6 bilhão de reais. A tipologia dos seus imóveis continuará a mesma, porém ele vai ter uma exposição maior aos imóveis comerciais, sendo que atualmente ele tem uma exposição maior aos imóveis logísticos. Com respeito à quantidade de imóveis, atualmente ele tem 25, passará a ter 40 imóveis, justamente com essas novas aquisições que ele está fazendo da Carrefour. Com respeito à diversificação de inquilinos, atualmente ele tem 6, passará a ter 7. O prazo médio dos aluguéis dos seus contratos atualmente é de próximo de 15 anos, passará a ser agora de 14,4 anos. Com respeito à atipicidade dos seus aluguéis, continua a mesma, 100% da multa integral. Então, se o inquilino ele quiser sair antes do tempo, antes do vencimento do contrato, ele terá que pagar aí 100% de todo o prazo remanescente.
Então não compensa, né, para o inquilino ele pagar aí, principalmente que são contratos longos. Com respeito à sua alavancagem financeira, ela vai cair. Atualmente está aqui de 23%, passará a ser de 19%. Porém, devemos lembrar que essa alavancagem ela vai diminuir devido ao fundo ele está aumentando o seu patrimônio. Então, por esse motivo que sua alavancagem ela vai cair, já que seu patrimônio, por meio dessa nova emissão, ela vai subir. Se o fundo ele finalizar aquela venda da BRF, aí ele vai conseguir diminuir ainda mais de maneira saudável a sua alavancagem, já que atualmente, se ele conseguir vender, a própria gestora mencionou que uma dívida de aproximadamente 145 milhões de reais vão deixar de existir. Então isso vai ser muito positivo para o fundo, ele vai diminuir ainda mais aqui a sua alavancagem. Com respeito à sua base de investidores, a expectativa é que aumente, né? Atualmente é de 261 mil, passará a ser de aproximadamente 312 mil. A liquidez diária também vai aumentar, já que é um fundo que está sendo muito bem negociado. E seu dividend yield continuará aqui praticamente a mesma coisa. Creio eu que será maior devido ao fundo estar pagando aí aproximadamente um pouco mais de 1% ao mês, né? Se compararmos o seu preço atual que está aí na casa dos R$ 9,00 e o fundo está pagando 9 centavos,2. Então ele está pagando um pouquinho maior do que 1% por mês aos seus cotistas em rendimentos. E aqui também a gestora ela faz um comparativo no GARI 11 frente a outros fundos que têm atuação aqui no segmento de logística, de renda urbana e também fundos híbridos, né? Que é o caso aí do GARI 11 que tem duas tipologias de imóveis. Então ele menciona aqui que a rentabilidade atual do GARI 11 está de aproximadamente 11% ao ano, se comparado com outros fundos de tijolo do segmento híbrido, estão aqui de 8,8%, os de renda urbana estão de 9,6% e os de logística está de 9,2%. Então o GARI 11 atualmente é um dos fundos imobiliários de tijolo que mais tem pago rendimentos para os seus cotistas. O único que tem aí conseguido bater de frente com o GARI 11 atualmente é o RBVA 11, que também está pagando próximo ali de 1% ao mês. Porém, ele está pagando ali resultado não recorrente devido a algumas vendas que ele realizou. Então não é realmente o resultado que ele gera no decorrer do mês. Mas de modo geral, o GARI 11 realmente é um dos fundos aí de tijolo que tem um patrimônio superior a 1 bilhão, que está pagando aí um rendimento entre 11% até 12% ao ano de rentabilidade. Então, pessoal, é justamente dessa maneira aí que o GARI 11 ele ficará depois de realizar essa nova emissão de cotas. O único ponto negativo dessa emissão de cotas é que 40% do custo, né, dessa nova emissão vai ficar nas mãos dos cotistas para poder pagar, né? E o valor lá, que é de aproximadamente 16 centavos por cada cota, será descontado do patrimônio do fundo. Então, infelizmente, a gestora aí não fez uma boa emissão, pelo menos na minha opinião. O cotista não tinha que assumir nenhum custo por meio dessa emissão. A gestora ela menciona que é pró-cotista, que faz o melhor para ter um bom alinhamento com o cotista, porém, com respeito a essa nova emissão aí, essa questão de alinhamento com o cotista ficou muito a desejar. Espero que a gestão nas próximas emissões e no seu relacionamento com o cotista do modo geral realmente coloque em prática essas palavras de ser pró-cotista, de estar alinhado realmente com o cotista. Beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.